Então, pessoal, agora nós vamos falar do ibuprofeno, né? O ibuprofeno ele é um outro anti-inflamatório com ação muito boa, principalmente para pacientes que estão com dor de garganta, né? Ele é um medicamento muito utilizado, trouxe aqui a forma química dele, né, para mostrar para vocês. O ibuprofeno ele tem em 300 e 400 miligramas, então de 300 a 400 miligramas é indicado que tome a cada 8 horas, né? E o de 600 miligramas a cada 12 horas. Temos também o ibuprofeno na forma de gotas, que é para criança. Na forma de gotas tem ele de 50 miligramas por ml e também de 100 miligramas por ml, tá? O risco dele é risco B na gravidez, então ele não é indicado na gestação. Medicamentos que são indicados na gestação, o paracetamol, né, tanto de pirona quanto o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, não é indicado, né, durante a gestação, devido à complicação aí, ele é risco B na gestação. E ele tem algumas interações medicamentosas, como por exemplo a diminuição aí da ação de antihipertensivos. Então, pacientes aí que tomam medicamentos como losartane, enalapril, captopril, né, não podem fazer uso deste medicamento porque ele diminui a ação do antihipertensivo. A Bruna Mais, por exemplo, tem que estar com uma inflamação muito alta e tudo mais. Claro que vai ser avaliado também o quanto de tempo que vai estar se utilizando esse medicamento, né? Então, tudo é analisado antes de passar esse medicamento para o paciente. Ele aumenta o efeito adverso, né, de alguns medicamentos que atuam no renal. Então, ele gera alguns malefícios aí ao rim, de alguns medicamentos que já causam. Aumenta a ação de antidiabéticos, né, como o digoxina e o lítio, e aí ele aumenta essa ação. E aumenta o risco de sangramentos quando utilizado juntamente, por exemplo, com ácido acetilsalicílico, e juntamente com outros medicamentos que são anticoagulantes, né, que não deixam acontecer a trombose no caso. Reação adversa pode dar dor no estômago, azia, náusea e erupções na pele devido a essa interação aqui, caso esteja tomando ele com algum anticoagulante. Naproxeno, que é um outro medicamento, né, um anti-inflamatório não esteroidal. Naproxeno, a dose recomendada é de 250 miligramas ou 500 miligramas 2 vezes ao dia, né, ou uma dose diária de 500 ou 550 miligramas. Não pode ser tomado de nenhuma forma na gravidez, olha, é risco C, né, na gravidez, então ele não pode ser utilizado. E tem risco, né, no caso de sangramento com a varfarina, também aumenta os efeitos adversos no rim e aumento de ação do lítio, por exemplo, que é um medicamento que atua na musculatura do coração. Tem como reação adversa ruído, dor abdominal, sede, constipação, diarreia, náuseas, azias, vertigens e enxaquecas. Citoprofeno. Citoprofeno tem ele em cápsulas de 150 a 200 mg por dia, né, divididos em 3 a 4 vezes. Tem supositório também de 100 mg e tem ele na forma entérica, ou seja, intramuscular, que é a Profenide, né, de 150 a 200 mg por dia, e o Retard, que é o Profenide Retard, que é um comprimido de 200 mg pela manhã ou à noite. Risco B na gestação, né? E ele é muito utilizado após a gestação, no caso, após cirurgias. Então, após cirurgias, o anti-inflamatório indicado é o citoprofeno. E ele tem interação, por exemplo, risco de sangramento, como a varfarina, aumento do efeito adverso do renal e aumento também da ação do lítio e da fenitoína. Tem como reações adversas má digestão, teste de função no fígado, né? Dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, constipação e gastrite. O famoso nimesulida, né? Que é o oximelide lá, que várias pessoas tomam. Não tem ele.
na forma de comprimido, supositório, suspensão oral e gotas. Comprimido, tomar 50 a 100 mg a cada 12 horas, né? E gotas, tomar uma gota por quilo por peso a cada 12 horas. Contraindicado para menores de 12 anos, Nimesulida. Interação, né? Ele causa sangramento também, juntamente aí com varfarina e outros anticoagulantes. Também aumenta o risco aí de problemas renais e aumentação do lítio. Reação adversa, como coceira, dor no estômago, má digestão, náusea, vômito, retenção de líquido, urina escura, tontura, sonolência, dor de cabeça, né? Todas essas são reações adversas aí ao medicamento nimesulida. Diclofenaco, que é o cataflã, né? Tem ele na suspensão oral, comprimido, drágia, cápsula e gel, né? E também tem ele em aerosol, né? Que é muito utilizado também para dor muscular, né? Que os atletas passam ele. Modo de usar: tomar 50 mg a 150 mg por dia ou em doses divididas em cada 8 ou 12 horas. Dose máxima diária de 200 mg. Risco C na gestação. Então, ele não pode ser tomado de nenhuma forma, né, durante a gestação. Então, não pode ser tomada. Ele tem diminuição da ação do propanolol, que é um antihipertensivo. Olha aí a gravidade. Tem pessoas que tomam, né, ele mesmo fazendo uso de outros medicamentos. Não pode ser tomado com anticoagulante, com risco de sangramento também. Diminui a ação do ácido acetilsalicílico quando tomado concomitantemente, ou seja, os dois medicamentos juntos. E tem como reação adversa dor no estômago, diarreia, cólicas abdominais, dispepsia, flatulência, náusea, vômito, problemas renais. Aceclofenaco, tem comprimidos de 100 mg, tomar a cada 12 horas. E tem ele também na forma de creme, né? Aplicar uma fina camada sobre a área afetada 3 vezes ao dia. Diminui a ação de antihipertensivos como propanolol, risco de sangramento e também prejudica o rim e aumenta a ação do lítio. Reação adversa como dor, né, no estômago, náusea, vômito, diarreia, irritação na pele, coceira. Então, pode acontecer todas essas reações adversas. Etodopulaco, dose de hora recomendada, que é o Flancox, né? O ético dele, para dor aguda, é de 1000 mg administrado em dose de 300 a 400 mg, de 6 a 8 horas de diferença. Anticoagulante oral, heparina, paracetamol e diclopidina aumentam o risco hemorrágico. Dispositivos intrauterinos, possibilidade de diminuição dos efeitos de DIU, por exemplo, então é importante a gente saber disso, né? Lítio, diminuição na expressão renal também, podendo chegar a valores tóxicos do lítio no organismo, então importantíssimo. E além disso, ele diminui aí a ação de antihipertensivo, né? Como beta-bloqueador, captopril, diuréticos, entre outros antihipertensivos. Olha o tanto de interação medicamentosa que o Flancox, esse medicamento, tem. Importante, né, a gente observar também essas reações aí adversas, essas interações. E pode dar como cólica abdominal, dispneia, flatulência, gastrite, diarreia, náusea, tontura, dor de cabeça, entre outros aí, entre outras reações adversas. Meloxicam. Meloxicam tem ele de 7,5 e 15 mg, né, por dia. Não pode ser tomado de nenhuma forma durante a gestação. Ele diminui a ação de antihipertensivo, aumenta a ação do lítio, tem risco de sangramento e aumenta o efeito adverso de ação nos rins. Reação adversa: cólica abdominal, má digestão, flatulência, gastrite, diarreia,
náusea, tontura, todos esses sintomas podem acontecer. Piroxicam, que é ali priminho, né, do meloxicam, parente do lado, também é anti-inflamatório não esteroidal. Tem ele comprimido de 20 a 40 mg e também na forma de gel. Aplicar 1 centímetro na área afetada de 3 a 4 vezes ao dia. Risco C na gestação, também não pode ser tomado. Diminui a ação de antihipertensivo, aumenta a ação de lítio, risco de sangramento e também aí aumenta o risco de problemas renais. Como reações adversas, tem coceira, erupções da pele, tontura, dor de cabeça, né? Dor abdominal, dor no estômago, entre outras. A maioria dos anti-inflamatórios, pessoal, não esteroidais, tem reações adversas gerais, tá? Como, por exemplo, dispneia pode dar uma hemorragia gástrica, né? E administração prolongada aumenta o risco aí de úlceras, como podendo ter náusea, vômito, alergia com urticárias na pele, tá? Todos esses sintomas podem acontecer após a tomada aí de anti-inflamatórios. Como também insuficiências renais, problemas no fígado e no rim, que é uma nefropatia associada ao uso de analgésico e anti-inflamatório, pode ser também até irreversível. Ocorre no uso contínuo de aspirina, paracetamol, por exemplo, ibuprofeno e diclofenaco. A síndrome de Raynaud é uma doença grave de rápida progressão e muitas vezes que comete o cérebro e o fígado. Ocorre em crianças e está relacionada ao uso de salicilatos em conjunto com uma infecção viral. Gravíssimo também. Pessoal, então nós falamos de todos os anti-inflamatórios, né? Aí que nós chamamos de AINES, tá? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. O que são anti-inflamatórios não esteroidais? É onde ele tem a sua ação. Então, os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, que são utilizados para diminuição de dor, para diminuição de inflamação, né? Eles têm a sua ação no COX-2. O que é isso, Bruna? Então, nós temos uma cascata, né, de inflamação e ele tem a sua ação nesse COX-2. Ou seja, ele deixa ter o início, né, da inflamação. Então, tem o início da inflamação. Os nossas células de defesa são ativadas, né, para depois ele ter a sua ação, né, para depois a gente começar a iniciar a tomar aí um anti-inflamatório. Então, esses AINES, que são o dipirona, paracetamol, ibuprofeno, tá? Todos esses são AINES, que nós chamamos de anti-inflamatórios não esteroidais, que têm ação no COX-2. O que é o COX-2? Já é uma enzima na cascata de inflamação lá, né? Fazendo assim a retirada da inflamação, retirada de dor. Porém, são anti-inflamatórios, a gente fala assim, mais fracos, né? Ou seja, que tem uma ação para dores crônicas e não para dores agudas, né? Que a gente vai ver que a gente tem os corticoides, por exemplo, que são outro tipo de anti-inflamatório, e nós vamos ter também os opioides, que os opioides são para dores muito agudas. Então, por exemplo, uma analgesia que a gente pode fazer ali para um paciente, sedar ele para a realização de uma cirurgia, né? Como o midazolam, entre outros medicamentos que a gente chama de opioides, tá? Então, nós falamos de todos os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Temos os corticoides, que são inflamatórios que têm ação no COX-1. Então, nessa cascata de inflamação, ele vai ter uma ação no COX-1, ou seja, ele não vai deixar nem realizar a inflamação, tá? Por isso que os corticoides não são utilizados no início, né? Então, toda vez que eu tenho um início de uma virose ou de uma bactéria, eu não utilizo os corticoides, porque eles têm uma ação de diminuição do sistema imunológico. O que é essa diminuição? Como ele age no COX-1, na cascata de inflamação, ele não deixa acontecer inflamação. E aí não ativa o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico não é ativado. E o que isso acontece? O nosso sistema imunológico, ele tem que ser ativado, né? Para a produção de quem? De células de defesa. Então, eu preciso da ativação do meu sistema
defensor para ativar minhas células de defesa para mim ter uma resposta melhor a esse agente que está me causando uma patologia. No caso dos corticoides, eles agem já no COX-1, não deixando ativar essas células de defesa, se eles forem tomados logo no início da inflamação, né? Então, por isso que nós indicamos a utilização, por exemplo, da prednisolona, betametasona, dexametasona, a partir da primeira semana. Então, a partir da primeira semana de inflamação que se utiliza os corticoides. Então, eu vou pedir isso nas nossas perguntinhas no final da aula, né? Quando nós utilizamos o corticoide, então o corticoide ele é utilizado a partir da primeira semana de inflamação. E por quê? Porque ele pode causar a diminuição do sistema imunológico. Todas as vezes que nós temos uma inflamação e nós temos a diminuição do sistema imunológico, nós temos aumento de sintomas, de sinais, sintomas, então tudo vai ser aumentado. E não é isso que eu quero, não quero aumentar sintoma do meu paciente, pelo contrário, eu quero diminuir, né? Então, por isso que eu utilizo o corticoide a partir da primeira semana de sintoma e não no início. Isso aconteceu muito com o Covid, porque o médico passava, né, lá a prescrição de pirona, prednisolona e ivermectina. Aí o paciente chegava na drogaria e nós tínhamos que orientar que a dipirona, por exemplo, podia iniciar, né? Então, já na primeira semana já podia iniciar o tratamento com dipirona. Porém, a prednisolona é a partir da primeira semana. Então, na segunda semana que daria início aí a prednisolona. E a ivermectina também desde o início. Então, isso era uma informação que nós atendentes, nós farmacêuticos deveríamos dar no balcão. E não é todo farmacêutico e nem todo balconista que informava que a utilização da prednisolona, por exemplo, era a partir da primeira semana, na segunda semana aí da inflamação, justamente para não ter diminuição do sistema imunológico e, consequentemente, não ter ali o agravamento do sintoma, como falta de ar, entre outros agravamentos, certo? Então, a prednisolona, dexametasona e todos os corticoides, eles são dados a partir da primeira semana, na segunda semana de inflamação. Vou deixar aí um tempinho para vocês copiarem, porque eu não dei tempo aí no vídeo, né? Então, para vocês voltarem, copiarem, para depois a gente dar continuidade.